Vamos iniciar mais uma aula de história. Vamos falar sobre o renascimento artístico e cultural, dando início ao segundo bimestre. Não sei se você já percebeu como as pessoas elas gostam atualmente de valorizar as coisas que fazem e postar nas redes sociais o que elas estão comendo, as roupas que estão vestindo, os lugares que essas pessoas estão viajando. Então, essas atitudes que eu citei aqui agora há pouco, elas revelam um lado individualista do ser humano. Então, esse comportamento individualista, ele é um comportamento recente na história da humanidade, porque teve a sua origem por volta do século XV, principalmente com o movimento que ficou conhecido como movimento humanista. Então, nesta unidade, nós vamos estudar esse e outros processos para compreender como o mundo ocidental mudou da Idade Média, quando a população era totalmente rural e religioso, para a Idade Moderna. E na Idade Moderna começa aí a redescoberta da cultura, da ciência, o surgimento de novas organizações religiosas e políticas. Temos aí as transformações na produção de bens e serviços, como vocês podem observar no slide. No período aí da Idade Média, as transformações na produção agrícola mudaram a forma de produção dos camponeses medievais, que passaram ao pouco de uma economia de subsistência, ou seja, uma economia que era para o seu próprio consumo, para uma agricultura aberta e principalmente uma agricultura comercial. Então, muitos camponeses, eles deixaram a condição de servos e se tornaram trabalhadores livres. Eles arrendavam uma parcela de terra do senhor e pagavam uma espécie de aluguel, como vocês podem observar aí, entre aspas, os chamados colonos. Outras transformações que ocorreram foram o aumento da população e, consequentemente, a procura por itens variados, ou seja, a população ela vai crescendo e a população começa a procurar roupas, ela começa a procurar sapatos, tecidos, joias, ferramentas e alimentos. Os artesãos passaram a produzir mais e se organizaram em guildas. Essas guildas eram grupos de trabalhadores de um mesmo ramo, como por exemplo sapateiros, ferreiros, alfaiates e outras profissões da época. E existia um regulamento sobre o uso de matérias-primas, a quantidade de pessoas que podiam trabalhar ali, o número de membros, qualidade e preço de produtos. Em cada guilda havia uma hierarquia, como por exemplo, tinha lá no topo o professor, tinha o funcionário, tinha o aprendiz. Por exemplo, o professor, ele hospedava em sua casa os aprendizes. Eles, no caso os aprendizes, aprendiam sobre a profissão e como pagamento das aulas trabalhavam na produção dos professores. Para um aprendiz se tornar um professor, era preciso primeiramente passar em um teste aplicado na guilda, e se aquele aprendiz fosse aprovado, ele receberia um título e as licenças necessárias
para a prática do ofício. Então, percebo a importância que existia para cada profissão na época. Então, essas transformações agrícolas e urbanas, elas causaram o desenvolvimento do comércio de longa distância, tanto por terra quanto por mar. Por exemplo, nesse período, os principais artigos comercializados eram os artigos de luxos. O que eles comercializavam? Comercializavam sedas, panos finos, especiarias, metais preciosos, Esses artigos eles eram levados do extremo Oriente para a Europa, permitindo a difusão, ou seja, o espalhar da cultura de costumes e dos produtos provenientes da Índia e da China. Até o século XV, a navegação europeia estava limitada especificamente ao Oceano Atlântico, porque era muito próximo do continente europeu e a Grã-Bretanha, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e ao norte pelo Mar Báltico. O comércio no Mar Báltico foi intensificado e organizado por uma aliança chamada Liga Hanseática. Essa liga ela era formada pela união de duas antigas confederações das cidades mercantis alemãs de Colônia e Lübeck, que estabeleceu o monopólio, ou seja, o domínio comercial sobre quase todo o norte da Europa e do Báltico. Então, essa liga, chamada Liga Hanseática, ela fornecia diversos produtos, como, por exemplo, madeira, metais, peles, peixes e cereais para toda a Europa. Por volta do século XIV, quase todas as cidades alemãs situadas ao longo dos mares do Norte e Báltico eram membros da Liga. Então, apesar desse grande desenvolvimento comercial na região do Báltico, as cidades italianas, como por exemplo Gênova e Veneza, no Mar Mediterrâneo, eram os grandes centros comerciais do petróleo as transformações nas cidades. Então, durante o desenvolvimento dos fatos que vimos anteriormente, a sociedade feudal da Idade Média, ela era baseada praticamente por uma agricultura agrícola e uma vida cultural e intelectual dominada pela igreja, que tinha o poder total sobre a sociedade. Então, essa sociedade ela ficou gradativamente fragilizada, pois ela era fundada em privilégios. Então, podemos observar aí o clero, no topo da pirâmide. O clero se dividia em dois níveis, o chamado alto clero. No alto clero estava presente lá o papado, que era o detentor do poder e da riqueza da igreja. Era formado também pelo baixo clero, composto de clérigos e monges de caráter humilde. Temos a nobreza, que continuava dominando a política e a economia. Eles eram donos de terra, porém é importante frisar que nem toda a nobreza era poderosa, era rica. Existia a chamada baixa nobreza, que era formada por famílias de nomes expressivos, mas estavam endividados por causa dos altos impostos, pelos gastos excessivos com bens materiais. Com o passar dos anos, principalmente a partir do século XV, com a dominação do poder dos senhores feudais e como consequência dessa nova organização que vai surgindo, essa organização comercial, as cidades se transformaram nos principais centros de poder político, econômico, cultural. Lentamente,
elas foram se desenvolvendo, se configurando como urbanas, e pouco a pouco as sociedades foram organizadas em classes sociais, isto é, em grupos de acordo com suas riquezas econômicas e suas possibilidades de mobilidade social, ou seja, as pessoas elas começam a sair da pobreza, começam a enriquecer. E aí, com o crescimento do setor artesanal, vai surgindo um novo grupo social urbano, ou seja, além do clero, além da nobreza, surge a chamada burguesia, né? E a burguesia, ela surge justamente no final do século XV e ela começa a crescer de forma absurda no final da Idade Média, porque foi um elemento dinâmico e fundamental de transição, ou seja, de mudança entre o feudalismo e o espírito político moderno. O comércio desenvolvido pela burguesia colocou em circulação quantidades consideráveis de moeda, sob forma de metais cunhados. Em meados do século XIII, os chamados florins de Florença e os ducados de Veneza eram moedas com o mesmo peso fixo em ouro e em valor. O desenvolvimento da atividade comercial começou a exigir a existência de locais para guardar as moedas em segurança, e a partir daí foram criados os primeiros bancos, uma nova forma de associação que se dedicava a emprestar dinheiro com a cobrança de juros e a guardar dinheiro para comerciantes ou até mesmo monarcas. E aí, para controlar as transações bancárias, surgiu a necessidade de profissionais dedicados à função de arrecadar, de guardar e emprestar dinheiro. A burguesia começou a investir na formação escolar universitária, até então dominada pela Igreja Católica, né? Então, já no século XI, só para vocês terem uma ideia, foram fundadas no século XI as duas primeiras universidades, uma em Bolonha, na atual Itália, e a outra em Oxford, na atual Inglaterra. No século XII foi criada uma universidade em Paris, na França, né? E assim sucessivamente outras centenas de universidades. O humanismo ele foi inspirado na cultura greco-romana, ele passou a ser revisitado. Esse movimento artístico intelectual ele recusava as concepções teocêntricas medievais, lembrando que a palavra teocêntrica é Deus no centro, e passou a colocar o ser humano no centro de todos os interesses, que ficou conhecido como antropocentrismo, né? Antro-homem, centrismo, centro, homem no centro. Então, o humanismo ele foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizado como um movimento intelectual desenvolvido na Europa, você não pode esquecer disso, ligado ao Renascimento. Originou-se por volta do século XIV, na chamada Península Itálica, com a emigração, ou seja, com a saída de sábios gregos que fugiram da cidade de Bizâncio, Constantinopla, atacada pelos turcos. Esses pensadores e artistas, ao se estabelecerem em várias cidades italianas, despertaram interesse pela cultura e pelos valores da antiga civilização grega. Os humanistas dedicaram-se ao estudo da vida e dos costumes do ser humano, influenciados na época pelos autores clássicos da antiguidade, opondo-se, portanto, ao pensamento medieval, em que o interesse era a busca de Deus e principalmente a orientação da igreja.
Assim podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura, ou seja, uma rachadura com o raciocínio medieval, influenciado diretamente pela Igreja Católica, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. A partir dessa nova visão, né, dessa nova perspectiva, o humanismo valorizava os seres humanos. Então, cativou aí a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas embelezarem palácios e cidades, né? Os artistas intelectuais, deslumbrados pelo mundo antigo, lançaram-se na busca por novos modelos baseados no classicismo e na mitologia grega e romana. Temos aí a Utopia de Thomas More. Thomas More era um escritor humanista e estadista. Né? A palavra estadista é uma pessoa versada, hábil nos negócios políticos do Estado, na arte de governar no Reino da Inglaterra. Ele escreveu e publicou em 1516 uma obra intitulada Utopia. Essa palavra utopia ela foi criada por ele juntando duas palavras gregas, né, que significam um lugar que não existe. Então, nessa obra, Thomas More ele apresenta uma ilha imaginária chamada Utopia, protótipo da perfeição social e da plena harmonia da convivência humana. Nessa ilha imaginária chamada Utopia, não existe propriedade privada, a terra é usada apenas para ser cultivada, a produção é dividida igualmente entre todos, o ouro e prata não são desejados, pois são usados para marcar, né, os poucos criminosos que lá existem. Há escolas e hospitais para atender a todos. Cada utopiano desempenha a profissão mais apropriada, as suas aptidões e interesses, levando em consideração a necessidade da comunidade. O dia em utopia ele é bem organizado. Por exemplo, os utopianos trabalham 6 horas diárias, tem 2 horas por dia para o repouso, 8 horas para as atividades de lazer ou de estudo e 8 horas de sono. Então, alguns estudiosos acreditam que Thomas More pode ter se inspirado num relato de Américo Vespúcio, recém-chegado do Brasil, sobre a ilha de Fernando de Noronha. Então, por isso que hoje muitos falam, né, sobre utopia. Então, aí você sabe a origem dessa palavra utopia.